Saudações! Hoje a minha abordagem vai ser sobre o TDA e o TDAH. TDA e TDAH. Resumindo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São siglas, sinônimos quase sinônimos, né? Porque TDA é transtorno déficit de atenção, TDAH é o transtorno déficit de atenção associado a outras causas como hiperatividade, que é agitação, né? Vem junto com agitação, junto com hiperatividade. O nome hiper já está falando muito, super, né? Então, o transtorno do déficit de atenção é o transtorno em que a criança não consegue focar em alguma coisa. Não consegue focar na aprendizagem, não consegue focar em alguma atividade que ele está desenvolvendo. Ele tem muita dificuldade de concentração e isso faz com que seja confundido o seu comportamento. É um transtorno facilmente confundido devido às semelhanças que eles têm com a criança bastante agitada. Há crianças que são agitadas, mas é necessário que se faça essa distinção entre agitação, inquietação e hiperatividade. Então, o transtorno do déficit de atenção, ele pode ou não vir associado à hiperatividade. É muito comum os pais chegarem à escola com alguma criança que já foi diagnosticada e fala para o professor, ou o professor dirige esse aluno à sala de orientação educacional para fazer algumas avaliações. E, geralmente quem atende e apoia o transtorno do déficit de atenção em sala de aula, né, o professor, é o orientador educacional. O professor de AE também pode fazer isso, pode fazer os dois também, né? Depende do quantitativo de alunos, da escola, da demanda, né? E de como esses alunos são distribuídos para o atendimento, e dependendo também da peculiaridade, das necessidades de cada um, né? Então, o transtorno do déficit de atenção, ele deve ser diagnosticado, geralmente ele é diagnosticado durante a vida escolar, no início da vida escolar, porque o aluno com hiperatividade, com transtorno do déficit de atenção ou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele chama atenção, porque o professor observa que ele não consegue desenvolver, ele não consegue focar. Sempre fala, nossa, eu tô falando, mas parece que ele não tá entendendo nada. E realmente não tá, porque ele não tem foco. Ele precisa de atividades adaptadas, precisa de atividades que envolvam o seu foco, que envolvam a sua vontade de aprender. Eu queria deixar claro aqui uma dúvida muito comum sobre hiperatividade. Quando se fala em hiperatividade, que é muita atividade, o próprio nome já está falando, algumas crianças que aparecem como hiperativas, como TDA, lá meu aluno é TDAH, meu aluno é TDA. Geralmente o professor, quando o aluno é laudado, ele já chega no setor de orientação educacional com essas informações. O orientador é quem vai sugerir adaptação curricular, avaliar aquele aluno, fazer sondagem, para ver qual é o nível de hiperatividade dele e qual é a situação que pode ser desenvolvida com essa criança, quais são as atividades que ela vai se desenvolver. Tanto que a sala que tem crianças com o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, ela não pode ser muito enfeitada, porque qualquer coisa desvia o foco dessa criança. Então, geralmente, essas crianças, elas sofrem muito, porque antes de serem diagnosticadas, medicadas, fazem suas terapias ocupacionais. Por quê? Porque, geralmente, ele é taxado de preguiçoso, ele é taxado de que não aprende, que não tem inteligência, esse menino não aprende, não consegue aprender, ele não para quieto, ele não fica sentado, ele nunca termina uma atividade que ele começa. É característica do aluno com déficit de atenção. O déficit já falta, ele não consegue focar. Como é que ele vai aprender alguma coisa se não tem foco? Tudo que você vai aprender, você precisa ter foco. Você não aprende nada sem prestar atenção.
Não tem como você estar tendo uma aula sobre algum conceito, algum conteúdo, que o aluno não está focado lá, ele não tá entendendo nada daquilo, porque não consegue concentrar. O nível de concentração do TDAH é muito baixo, às vezes nenhum. Então, ele precisa ser dirigido ao atendimento especializado para que, junto com o professor, possam dar início às adaptações e às atividades que essa criança vai desenvolver, principalmente nos critérios de avaliação. Quando se planeja para o aluno com TDAH, o planejamento deve estar voltado naquilo que ele pode focar. Daí vem essa observação que eu queria deixar bem claro aqui, porque o hiperativo, a criança hiperativa, ela pode, quando se diz, ela não foca em nada. Ela tanto pode não focar em nada, quanto focar demais em alguma coisa que ela goste demais. Eu tive alguns alunos que eu entendi bem isso, né? Foi bem claro, ficou bem claro isso para mim. Já tinha feito alguns estudos sobre o assunto e, né, com a experiência prática eu concluí que isso era verídico mesmo. Eu tive um aluno hiperativo, ele era muito agitado em sala, ele não ficava quieto de jeito nenhum, ele ia nas carteiras dos colegas, ele queria chamar a atenção de todo mundo, ele não conseguia focar em nada. E aí foi dirigido para o setor de orientação e no primeiro atendimento eu já observei, ele chegou com um carrinho na mão, um carrinho, uma réplica, né, desses carrinhos de colecionadores. Eu percebi que ele amava esses carros. Ele tinha muitos carros, ele fazia coleções de vários carrinhos. E aí comecei a falar com ele sobre esse carro. Ele não tinha sido ainda, não tinha concluído a alfabetização dele. E eu perguntei para ele, qual é o nome desse carro? Aí ele falou, esse é o Alfa Romeo. Eu falei, então vamos escrever o nome do Alfa Romeo. E comecei a alfabetizá-lo com o nome dos carros que ele gostava. Então ele focava tanto naquilo, ele gostava tanto de me contar aquelas histórias sobre como foi criado aquele carro, quem inventou, de qual país aquele carro é, de qual empresa e quantas competições, ele sabia tudo sobre cada modelo de carro. E eu aproveitei todas essas informações que ele tinha para alfabetizá-lo. Por quê? Porque aí ele hiperfocou naquilo que ele gostava. Por isso que a criança com transtorno de déficit de atenção, e principalmente se ele for hiperativo, se for associado à hiperatividade. Além de falta de foco, ainda ser hiperativo, você tem que aproveitar o que ele tem, que ele gosta demais, para ele conseguir focar naquilo e através daquela situação você desenvolver a aprendizagem desse aluno. Então é muito importante essa observação de que o hiperativo ele pode ser hiperativo não só no excesso de atividade, de inquietação, né, de inquietude, mas também ele pode ser hiperativo quando ele consegue focar em alguma coisa que ele gosta muito. Daí, essa característica que deve ser observada na hora de fazer o planejamento para essas crianças. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de regulação da criança com déficit de atenção. Dos estágios de atenção, há 2 mecanismos neurológicos que regulam a atenção. Um deles é ligado diretamente aos centros motivadores, são áreas mais primitivas do cérebro, em torno de evolução. É por isso que estou dizendo que tem que focar naquilo que ele goste, para estimular essa parte do cérebro para que ele possa focar. Quando surgem situações externas que motivem essa área do cérebro, esses centros são ativados. É o que eu fiz com essa criança. Ativei essa área do cérebro para que ele focasse, utilizando as informações e aquilo que ele mais gostava, colecionar carrinhos. Então, quando essas áreas são ativadas, esses centros são ativados, eles motivam essa área do cérebro, né, onde a criança começa a desenvolver. Então, há formas de aprendizagem para o aluno com TDAH. Tá? E o mesmo acontece quando surgem situações desinteressantes, aquelas situações que o aluno não tem motivação nenhuma, ele não consegue ativar essa área do cérebro, porque ele não tem motivação, o cérebro dele está totalmente sem foco, sem atenção, né? Principalmente quando são coisas rotinas. O TDAH, eles detestam rotina.
assim como o autista também não gosta de rotina, né? Todo dia a mesmice, todo dia a mesma coisa. Abre o livro na página tal, vamos fazer o exercício tal, vamos fazer isso, vamos lanchar, vamos sentar, vamos... Então, tudo isso, para ele, é informação sem sentido algum. Ele não vai obedecer a essas regras. Ele não foca, não tem atenção. Então, estimular essa área do cérebro é muito importante. E são com essas atividades, com a realidade da criança, com aquele que ele mais gosta, que você vai conseguir chamar a atenção para que ele foque, para que ele consiga se concentrar em alguma coisa. Existem alguns testes específicos para avaliar as funções cognitivas da criança com TDAH. Então, o que você vai observar? Você vai observar essas características que eu citei. Ele é inquieto, ele é impulsivo, agitado, ele não foca, ele não consegue reter a aprendizagem, ele esquece muito rápido as informações. Então, vamos procurar uma ajuda, porque você também não pode confundir a criança que ela é agitada com a criança que é hiperativa. Por isso que existem os testes, para diagnosticar essas crianças, que geralmente são feitas por um neurologista, um psiquiatra, tá? Esses testes, eles são realizados, são testes de velocidade, de processamento de informações, memória operacional, atenção concentrada, resistência à distração. Ele gosta muito de se distrair, ele é resistente, você chamar a atenção dele, ele não obedece. Qual a diferença de você diagnosticar um TDAH e você, mas essa criança, ela não foi diagnosticada, ela é agitada, ela é inquieta, e eu levei, a professora sugeriu com a suspeita de TDAH, e o médico disse que não. Não, existe a diferença de agitação para hiperatividade. Por quê? A criança que ela é agitada, mesmo agitada, ela ainda consegue obedecer comandos. Se você pede para ela sentar, ela obedece. Se você pede para ela parar de fazer alguma brincadeira inconveniente, ela para. E a criança com déficit de atenção hiperativo é muito difícil ele obedecer esses comandos, ele seguir essas regras. Então, a diferença entre a criança hiperativa e a agitada é essa. Por isso que devem ser feitos os testes. Geralmente tem um teste que é o P300. Esse teste ele é pedido pelo neurologista para avaliação, né? Um mapeamento lá do cérebro para ver aonde é que está ali a necessidade da aprendizagem, o que está acontecendo com aquela área do cérebro que não está sendo estimulada para a aprendizagem. E daí eles vão tomar as medidas necessárias. Caso necessite de medicação, eles vão receitar uma medicação que é para ajudar na concentração e na memória. E se não for necessário, né, às vezes alguma terapia ocupacional, algumas atividades diversificadas, um planejamento direcionado, tudo isso pode ser bem recebido, né? Então vamos ficar atentos a esse diagnóstico quando a professora pedir ou encaminhar, né? Ou os pais também em casa, quando perceberem, mesmo antes da vida escolar, da criança entrar na escola, né, ingressar na escola, se vê que o filho já tem essas características, que ele não foca, ele começa uma brincadeira, logo ele não quer mais aquela brincadeira, ele tá com brinquedo, se passar qualquer bichinho por perto, ele larga aquilo, ele já vai seguir aquele bichinho, ele não termina as atividades, ele não consegue focar, ele não tem atenção, é um déficit de atenção. Então, ele pode já estar procurando uma ajuda mesmo antes do ingresso na escola, para que essa criança chegue já diagnosticada. Olha, professor, o meu filho ele já tem o laudo, o relatório do médico, ele tem déficit de atenção, ou ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Nunca chegue falando na escola, principalmente na frente do seu filho. Meu filho é hiperativo. Meu filho é hiperativo. Ele tem que ter um atendimento diferenciado. Não é dessa forma. Você vai procurar professor em particular e vai falar para ela, olha, meu filho ele tem essas necessidades especiais, né? Então ele precisa de adaptação curricular. Vamos verificar o que a gente pode fazer para trabalharmos juntos, né, com as tarefas em casa. Vamos tentar desenvolver o melhor para ele. Mas nunca chega e fala, meu filho é hiperativo.
Mesmo porque a criança que ela é hiperativa, ela é esperta. Ela é inteligente como qualquer outra criança, só que muitas elas usam disso quando os pais... Meu filho é hiperativo, então às vezes qualquer coisa que o professor fala, eu sou hiperativo, né? Ah, eu posso fazer isso porque eu sou hiperativo. Então tem que ter muito cuidado com isso, que não é uma doença, né? Hiperativismo é uma situação que pode ser controlada e a pessoa pode ter a vida normal, como qualquer outra, e desenvolver aprendizagem, contanto que ela tenha esse apoio, né? Medicamentoso ou terapias, né? E vai depender de cada caso. Porque muitas pessoas crescem, inclusive professores, crescem sem nunca saber que que tem déficit de atenção. Tinham muita dificuldade para aprender, conseguiram, né, se formar, conseguiram se tornar profissionais, mas ainda não conseguem diminuir a ansiedade, a inquietude devido a não ter sido diagnosticado precocemente. Tá bom? Então fica aqui o alerta. Vamos estar observando essas características para tomar as devidas providências caso seja necessário. Um abraço, até o próximo vídeo, onde eu irei abordar algumas metodologias, algumas técnicas específicas para lidar com o TDAH em sala de aula, principalmente com relação a critérios de avaliação no planejamento. Até mais.